Mistérios de Terramar, capítulo 111. O caos era uma evidência esmagadora de que a Ilha das Sombras havia realmente afundado. Esses refugiados eram aqueles que conseguiram escapar em barcos. Muitos infelizes sem barco sofreram o mesmo destino da ilha, devorados pelas águas escuras. Não foi apenas a perda de uma ou duas vidas, mas a aniquilação de milhões. Charles nunca pensou em si mesmo como parte desta subterrânea escape, mas a vasta tragédia e a imensa perda de vidas humanas pesavam em seu coração. Além dos navios mercantes vendendo suas mercadorias nas águas rasas, o fluxo de refugiados da Ilha das Sombras trouxe uma nova dinâmica. Quando o Narvalho finalmente conseguiu atracar, Charles notou um aumento de trabalhadores no porto, e a maioria deles tinha as características distintas de outra ilha. Eram todos refugiados da Ilha das Sombras. No momento em que o Narvalho atracou, todos eles se aglomeraram em direção à embarcação com rostos expectantes. Ao perceber que não era um navio de carga com suprimentos, eles se dispersaram com olhares de decepção. No entanto, não havia nada que Charles pudesse fazer nessa situação. Ele ainda tinha outros assuntos para lidar. Ele reuniu as pessoas que havia salvado da ilha com os Meeks. Examinando cada rosto, Charles disse: "Agora que estamos em terra, vamos nos separar aqui. Talvez o destino permita que nos cruzemos novamente." Traços de alegria apareceram em seus rostos, e no momento em que as palavras de Charles caíram, eles imediatamente correram para a ilha interna. Eles retornaram vivos. Claro, também havia vários com boas maneiras. Um homenzinho usando um boné de bico de pato deu um passo à frente e fez uma reverência respeitosa para Charles. "Senhor Charles, você é um grande capitão. Que você encontre uma nova ilha em breve." Charles soltou uma risada seca. "Você me considera ótimo mesmo depois de jogar as pessoas ao mar?" O homem balançou a cabeça. "Contanto que você traga sua tripulação de volta ao porto em segurança, você é considerado um grande capitão." Aqueles encrenqueiros estavam apenas sendo servidos com o que merecia. Logo, o grupo se dispersou, deixando apenas a tripulação do Narvalho, Linda, e outro discípulo da Divine Light Order. Eles eram todos homens de Charles. "Linda, verifique se Cord retornou. Se ele retornou, me diga." "Como desejar." Sendo uma mulher de poucas palavras, Linda cruzou as mãos sobre o peito em um gesto de ordem da luz divina. Ela e o outro discípulo então se viraram e seguiram em direção à saída do porto. Charles observou os dois saírem antes de se virar para se dirigir à sua tripulação. Cada um deles olhou para ele com uma pitada de expectativa e excitação nos olhos. Ignorando as formalidades, sabendo que sua equipe tinha pouca paciência para isso no momento, Charles imediatamente começou a entregar os salários. Com cada marinheiro indo embora segurando maços de notas de eco, suas expressões estavam iluminadas de felicidade. Nada era melhor do que a sensação de estar vivo e receber o pagamento devido. No momento em que Charles distribuía os salários da tripulação no convés, um homem com um cachimbo pendurado nos lábios acenava animadamente com o chapéu em um cais próximo. Jack, o marinheiro do Narvalho, desceu correndo a escada com um maço de notas na mão. A conversa alegre deles chegou aos ouvidos de Charles. "Ei, Jack, meu amigo, você finalmente voltou. Venha, vamos comemorar. Pare com isso, cara. Você espera que eu pague a conta de novo? Você faz isso toda única vez. Meu querido primo, não diga isso. Tenho boas notícias para você. Ouvi dizer que algumas moças novas chegaram ao Rouge Alley. Elas são da Shadow Island. Elas não são apenas deslumbrantes, mas também têm preços bem razoáveis. Se tivermos sorte, podemos até conseguir uma ilhéu central. Só de imaginar as mesmas mulheres snobs que antes nos desprezavam tendo que nos servir na cama é o suficiente para me deixar animado." "Isso é verdade?" Jack exclamou. "Claro. Essas mulheres são refugiadas da Ilha das Sombras. Elas estão sem dinheiro e desesperadas. Meu Deus, então eu definitivamente deveria patrocinar e ajudar essas pobres moças. Amigo, estou com pouco dinheiro hoje. Você poderia." Tudo bem. Dessa vez é por minha conta. Meu querido primo, seu coração é tão magnânimo quanto o vasto oceano." A mão de Charles parou brevemente enquanto distribuía os salários. No entanto, ele rapidamente dispensou a conversa e começou a calcular a compensação dos tripulantes falecidos. Ele não conseguia se preocupar com tudo que encontrava. Afinal, todos os seres sofrem na paisagem marinha subterrânea. Depois de pagar as taxas necessárias às autoridades portuárias, o Narvalho e o Divine Radiance de Salem foram ancorados em terra. Com cansaço evidente em seus passos misturado a uma pitada de alívio, Charles foi até a Bat Tavern que agora lhe pertencia. As ruas viram um aumento de crianças abandonadas vestidas com roupas sujas e gastas. Os rostos dos adultos também estavam tensos de preocupação. A área do porto era originalmente o lar das classes baixas em dificuldades. Com a chegada dos refugiados da Shadow Island, suas dificuldades se intensificaram ainda mais. No entanto, um grupo específico de pessoas pareceu acolher a chegada desses refugiados. Evangelistas de várias religiões se alinharam nas ruas e distribuíram panfletos. Em tempos turbulentos, os humanos instintivamente buscavam consolo em um poder superior. "Senhor Charles, há quanto tempo?" Ao ouvir um grito familiar, Charles se virou e ficou cara a cara com Small Ears da Cis Serpengang. "Com o que você tem andado ocupado?" "Não te vejo por aí há muito tempo", Small Ears perguntou enquanto se aproximava com alguns subordinados. Sua mão esquerda estava envolta em bandagens. Por alguma razão, Orelhas Pequenas parecia notavelmente mais amigável com Charles, quase como se estivesse tentando ganhar o favor dele. "Só algumas questões triviais."
O que aconteceu com sua mão? Charles perguntou. Ao ouvir a pergunta de Charles, as feições de Small se contorceram em uma expressão hedionda, e ele cuspiu veementemente no chão. A obra daqueles malditos lixos da Ilha das Sombras. Eles me atacaram com facas. Como ousam tentar invadir meu território? Small limpou a raiva do rosto e se inclinou para Charles. Não vamos falar sobre isso. Alguém se aproximou de mim para lhe dar uma oferta para fazer um trabalho sujo para eles. Você aceitaria? O pagamento é muito bom, e eu não vou aceitar uma parte. Sem hesitar um momento, Charles balançou a cabeça e rejeitou Small. Ele não queria causar problemas desnecessários neste momento. Desculpe, eu não aceito esses trabalhos. Um homem alto e magro ao lado de Small interrompeu com uma pitada de aborrecimento. Charles, mostre algum respeito ao nosso chefe. Nosso chefe é gentil o suficiente para... Antes que o homem pudesse completar a frase, Orelhas Pequenas sacou seu revólver e atingiu o homem no rosto com o cabo. Quem é você para ficar falando besteira aqui? Calha a boca. Depois de repreender seu subordinado, Small se virou com um sorriso envergonhado no rosto. Está tudo bem. Sem ressentimentos. Eu só estava perguntando, de qualquer forma. Venha para o meu território e divirta-se sempre que tiver tempo. Você é sempre bem-vindo. Charles olhou calmamente nos olhos de Orelhas Pequenas antes de se virar e sair com o grupo de ratos a tiracolo. No momento em que a silhueta de Charles desapareceu na distância, Small virou-se para o homem alto e magro e gritou exasperado. Você é estúpido? Como ousa provocar alguém como ele? Você não ouviu como ele exterminou o cartel Razor? Ele não era apenas Charles, que transportava mercadorias naquele cargueiro dilapidado um ano atrás. Ele até transportou contrabando para nós antes, respondeu o subalterno alto em um tom desafiador. Small olhou na direção em que Charles havia desaparecido. Com um traço de inveja em seu olhar, ele comentou. Você não entende? Ele não é mais o mesmo de antes. Ele não é mais um de nós. Capítulo 112. Senhor Charles, o arquipélago de coral também vai afundar? Lily perguntou enquanto um toque de preocupação passava por seus olhos. Charles permaneceu em silêncio e deu um tapinha na cabeça peluda de Lily em resposta. Empurrando as portas ornamentadas da Bat-Taver, ele foi direto para seu quarto. Evidentemente, ele não tinha respostas para ela. A lógica não tinha lugar no Subterranean Seascape. Até mesmo a mera sobrevivência era considerada um luxo. A única maneira de escapar e viver sem medo era encontrar a entrada para a superfície. Seus problemas seriam resolvidos quando encontrassem a entrada. No momento em que Charles afundou no sofá de pelúcia em seu quarto, o peso em seus ombros pareceu ter derretido. Com o brilho suave da lareira banhando o quarto, Charles caiu no sono. Depois de um período de tempo desconhecido, Charles foi repentinamente acordado por um pesadelo. Ele notou Linda parada ao seu lado, mas não tinha ideia de quanto tempo ela estava esperando. Ele tirou o relógio de bolso e percebeu que tinha dormido por 4 longas horas. Senhor Charles, esta senhora chegou há 2 horas. Eu queria acordá-lo, mas ela me disse para não fazer isso e insistiu que eu o deixasse dormir, disse Lily enquanto estava empoleirada no parapeito da janela. Seus olhos nunca deixando o mundo lá fora. Charles guardou seu relógio de bolso e se dirigiu a Linda. Como vão as coisas? Cor voltou? Linda balançou a cabeça. O sagrado acólito ainda não retornou à capela filial. Um traço de decepção surgiu no rosto de Charles. No entanto, ele também esperava o mesmo. Outro temido jogo de espera estava por vir, e ele realmente odiava a espera. Salim tem família? Charles perguntou. Afinal, eles eram aliados, e se a família de Salim estivesse em necessidade, ele faria o que pudesse para ajudar. Sim, sou a esposa dele. O tom calmo de Linda pegou Charles de surpresa. Você é a esposa dele? Então por que não está nem um pouco triste com a morte dele? Charles levantou uma sobrancelha em dúvida. Linda respondeu em um tom indiferente, como se estivesse discutindo a morte de um estranho. Por que eu tenho que ficar triste? Casais são combinados na Divine Light Order. Eu não tenho muitos sentimentos por ele, e é o mesmo para ele. Charles estudou cuidadosamente a mulher careca diante dele, aparentemente para verificar a autenticidade de suas palavras antes de dizer. Você pode ir primeiro. Se Cord retornar, avise-me imediatamente. Linda sentiu em afirmação. Ela se virou e saiu da sala sem dizer nada. Os dias pareciam anos enquanto Charles esperava ansiosa e sinceramente pelo retorno de Cord. Ele tentou aliviar sua ansiedade através da pintura, mas não foi uma grande distração. Era sem dúvida uma tortura em si que ele já tivesse as mãos na carta náutica, mas ele teve que esperar por outra pessoa. Se não fosse pelo aviso de Laesto de que sua contaminação mental precisava de tratamento ficando em terra, ele teria abandonado Cord e ido para a ilha ele mesmo. No entanto, a chegada de alguém logo lhe proporcionou alguma distração para seus pensamentos ansiosos. Deitado completamente nu na cama, Charles soltou um suspiro profundo. Massageando as têmporas, ele perguntou, você não formou uma frota para conquistar a ilha? Por que voltou? Com as bochechas vermelhas, Elizabeth emergiu debaixo do cobertor e colocou a cabeça no peito de Charles. Com um leve sorriso no rosto, ela sentiu o batimento cardíaco rápido dele ecoando dentro dele. Encontramos alguns problemas naquela ilha. Você ainda não se livrou do 1002? Os longos cachos de Elizabeth balançavam sobre o peito de Charles enquanto ela balançava a cabeça. Essa coisa é um grande inimigo. Explosões, ácido corrosivo, congelamento, tentamos de tudo. Mesmo depois de destruí-la e reduzi-la ao tamanho de uma unha, ela se regenerou rapidamente.
Estamos imaginando se ela pode ser considerada um ser vivo. Memórias da criatura que podia animar tudo surgiram na mente de Charles. Era realmente um adversário formidável. No entanto, o fato de que eles ainda não o tinham conquistado depois de meses foi inesperado. Isso significa que a ilha é uma causa perdida? Não exatamente. A família Gunter dos Mares Ocidentais entrou em contato comigo recentemente, alegando que eles têm maneiras de lidar com isso. Os Mares Ocidentais? Aqueles arcanistas têm maneiras de lidar com 1002? Sim. Os Gunter são uma renomada família de feiticeiros nos Mares Ocidentais. Há rumores de que seu patriarca pode facilmente modificar a alma de um humano e até mesmo alterar suas memórias, consciência e cognição. Charles franziu a testa. Duvido que isso funcione. Mesmo que ele seja poderoso, como ele pode alterar 1002 quando ele não consegue nem chegar perto disso? E continua sendo discutível se essa coisa tem alma ou não. Não tenho certeza dos detalhes, mas eles me garantiram que certamente cuidarão de 1002. Mas em troca, eles exigiram 20% das terras da ilha como compensação. O que você acha? Elizabeth perguntou. Por que você está me perguntando sobre isso? A ilha é sua, e a decisão é sua. Elizabeth levantou a cabeça do peito de Charles e o encarou com seus profundos olhos azuis. Você esqueceu? Eu disse que metade da ilha pertence a você. Certamente, eu precisaria consultá-lo sobre um assunto tão significativo. Não importa para mim, então você pode tomar a decisão, Charles comentou. Ele realmente não poderia se importar menos com aquela ilha. Tudo bem, então vou concordar com as condições deles. Nesse momento, Charles se levantou de repente, enquanto uma onda de suspeita o invadia. Ele olhou para Elizabeth nos olhos e perguntou, suas memórias não foram alteradas por eles, não é? Uma vez mordido, 2 vezes tímido. Desde o incidente com Anna, ele se tornou extremamente cauteloso sobre tais assuntos. Elizabeth soltou uma risada e disse, fiquem tranquilos, eles não fizeram isso. Eles tentaram controlar alguns governadores no passado, mas depois que essas pessoas voltaram a si, os Gunter sofreram uma reação terrível. Eles não ousariam deixar a história se repetir nos mares do norte, especialmente com muitos olhos observando-os. Elizabeth traçou um dedo fino e claro sobre as cicatrizes irregulares no peito de Charles. Em um sussurro suave, ela ronronou, meu querido, você acumulou mais cicatrizes. Só alguns ferimentos leves. Fui arranhado por alguma coisa na água. Charles respondeu despreocupadamente e se levantou para vestir suas roupas. 2 braços macios envolveram seus ombros e envolveram o pescoço de Charles em um abraço amoroso. Charles, você não pode reconsiderar? Assim que os Gunters lidarem com 1002, aquela ilha será nossa. Podemos construir nosso novo lar em breve, e a ilha inteira nos pertencerá. Elizabeth sussurrou sedutoramente no ouvido de Charles. Charles gentilmente removeu os braços dela dos ombros dele e continuou a vestir suas roupas. Eu ainda tenho meus próprios assuntos para lidar. Quando eu terminar, se você ainda quiser ficar comigo, pode vir comigo. Olhando para as costas largas à sua frente, um brilho de tristeza refletiu no olhar de Elizabeth. A lendária Terra da Luz era mais importante do que uma ilha habitável? Charles ficou perto da janela e olhou para baixo. Ele observou Elizabeth partir com uma comitiva a tiracolo. Ela ainda não havia se tornado governadora, mas não havia como negar a aura de autoridade e poder que ela exalava. A gentileza que ela demonstrou antes se foi e foi substituída por confiança e determinação em seu rosto delicado. A capitã da Black Rose estava de volta ao seu elemento. A porta atrás de Charles se abriu com um rangido, e Lily entrou correndo com seu grupo de ratos seguindo-a. O olhar de Charles percorreu a sala para se certificar de que não havia nenhum vestígio de seu ato sexual com Elizabeth antes de se aproximar do artilheiro. Voltou tão cedo? Você não saiu para brincar? Lily agilmente subiu das calças de Charles para ficar em pé em seu ombro. Com um olhar de hesitação, ela então perguntou, Sr. Charles, posso discutir algo com você? Qual é o problema? Charles pegou o ratinho branco e peludo e gentilmente o aninhou em suas mãos. Os outros tripulantes recebem salários, certo? Como artilheiro, eu não deveria receber salários também. A pergunta de Lily ficou no ar. Capítulo 113. Charles ficou surpreso com a pergunta de Lily. Essa era a primeira vez que ela pedia salário a ele, apesar do longo tempo que eles tinham passado juntos. Você não costumava me arrastar sempre que queria comprar alguma coisa? Charles perguntou com um toque de curiosidade no olhar. As orelhas de Lily caíram enquanto ela contava o que aconteceu. Acontece que ela tinha visto a esposa de James dando pão velho para os lamentáveis refugiados da Ilha das Sombras, e ela queria fazer o mesmo. Sr. Charles, podemos ajudá-los? Eles são tão lamentáveis. Vi que alguns deles estavam morrendo de fome a ponto de vasculhar em montes de lixo para encher seus estômagos com restos que até os ratos ignorariam. Lily implorou e puxou o dedo de Charles como uma criança pedindo um agrado. Com tantos refugiados, você consegue ajudar todos eles? Mas, mesmo que eu possa ajudar um, isso significaria muito para eles. A fome é uma sensação horrível. Jump também mencionou que há um aumento de corpos nos esgotos. Charles contemplou as palavras de Lily por um breve momento antes de rabiscar uma quantia em um cheque e entregá-lo ao rato branco. Aqui está seu salário. Não retire tudo de uma vez. Peça para Deep abrir uma conta bancária para você. Obrigada, Sr. Charles. Você é o melhor. Lily recebeu o cheque animadamente e saiu correndo da sala com seus amigos peludos. Será que estamos em posição de ser tão generosos com nosso dinheiro? E deixar um pirralho desperdiçar o dinheiro?
A voz de Richard soou na cabeça de Charles. Esse é o salário dela. Não é da nossa conta como ela decide gastá-lo. Além disso, não ficaremos aqui por muito tempo, então essa quantidade de eco pode ser ignorada. Charles pegou seu caderno de desenho e começou a desenhar. A voz de Richard desapareceu de repente da mente de Charles, mas seu braço protético se moveu abruptamente sem seu controle consciente. Ele pegou outro pincel, e ambas as mãos trabalharam em conjunto. Enquanto os dois pincéis dançavam pelo caderno de esboços, uma representação calorosa e alegre de uma família de 4 pessoas apareceu no papel. No entanto, apenas o rosto do jovem se destacou claramente, com os outros 3 semblantes envoltos em ambiguidade. Charles acreditava que a situação com Lily havia sido resolvida, mas, para sua surpresa, ela voltou naquela noite, profundamente chateada e soluçando incontrolavelmente. Qual é o problema? Charles perguntou enquanto colocava o pincel no chão. Lily enxugou uma gota de lágrima com sua pequena pata e respondeu com uma fungada. Eles roubaram meu pão. Eu pedi para eles se alinharem, mas eles não quiseram ouvir. Eles até tentaram me roubar. Você está bem? Charles imediatamente pegou Lily pelo rabo e girou 360 graus para verificar se ela tinha algum ferimento. Pendurada de cabeça para baixo pelo rabo, Lily respondeu, estou bem. Meus amigos os morderam. Mas por que, Sr. Charles? Eu estava tentando ajudá-los. Aliviado por Lily estar ilesa, Charles gentilmente a colocou no chão. Nem tudo na vida precisa de uma explicação. Não vá mais por aí. Guarde o dinheiro e compre algumas guloseimas para você. Ao ouvir as palavras de Charles, as sobrancelhas de Lily se franziram em confusão. Ela se acomodou no carpete e brincou com seu rabo distraidamente. Apesar de seus melhores esforços, ela não conseguia compreender por que eles a tratavam com tanta agressividade e roubavam seu pão quando ela estava apenas tentando ajudá-los. Conforme o tempo foi passando, os ratos marrons ao lado dela se enrolaram e adormeceram no carpete. No entanto, Lily permaneceu perplexa e imersa em pensamentos. Percebendo as sobrancelhas franzidas de Lily, Charles balançou a cabeça. Ele colocou o pincel no chão e a pegou para embalá-la em sua mão. Então, ele se aproximou da janela. Você acha que eles deveriam ter sido gratos a você porque você teve empatia por eles e os ajudou? Sim, eles estavam com fome, então eu dei comida a eles. Eles não deveriam me agradecer? É isso que as pessoas boas fazem. Quem lhe disse que seres lamentáveis são sempre pessoas boas? Alguns descartariam toda moral pelo mero bem da sobrevivência. Viver se torna seu único foco. Olhando para as ruas, Charles gentilmente incitou Lily a assistir à cena que se desenrolava. Um garoto, aparentemente não mais velho do que 7 ou 8 anos, estava cortando o bolso de um marinheiro com uma faca. O brilho de inocência normalmente encontrado nos olhos de uma criança estava ausente e tinha sido substituído por uma fome gritante por dinheiro. Em um instante, o marinheiro percebeu o roubo do garoto. Agarrando o garoto vestido com roupas esfarrapadas, ele o jogou violentamente no chão. Sem nenhuma consideração pela tenra idade da criança, ele levantou o pé direito e deu um golpe esmagador no peito do jovem ladrão. Os espectadores ficaram indiferentes à cena angustiante e apenas deram um passo para longe para evitar serem atingidos pelo sangue que jorrou da boca da criança. Cuspindo sangue, o jovem rapaz lutou enquanto rastejava em direção a um homem idoso que fumava nas proximidades. Seus lábios ensanguentados se separaram no que parecia ser um apelo. O velho lançou-lhe um olhar frio antes de jogar sua ponta de cigarro em uma poça suja próxima ao garoto. Ele então saiu sem dizer uma palavra. Vivendo neste mundo, só podemos proteger a nós mesmos, ou no máximo, aqueles próximos a nós. Não podemos nos preocupar muito com os negócios dos outros. Eles são lamentáveis, mas quem neste universo não é? A existência em si é sofrimento, Charles aconselhou enquanto gentilmente acariciava o pelo macio nas costas de Lily. O rato branco na palma da mão de Charles cerrou suas patinhas minúsculas com o olhar fixo no menino no chão, abandonado por todos. Justo quando Charles pensou que sua mensagem tinha chegado ao seu artilheiro, Lily soltou uma série de guinchos. Os ratos marrons no tapete foram despertados de seu sono e saíram correndo. Logo, Charles viu os ratos arrastando rapidamente o menino ferido para uma esquina ou beco próximo. Empurrando a mão de Charles para longe, Lily se virou e olhou para Charles. Ela balançou a cabeça e disse, Sr. Charles, você está errado. Papai disse que uma pessoa não vive apenas para si mesma. Os humanos têm que ajudar uns aos outros para tornar este mundo um lugar melhor. Lily pulou da mão de Charles e caiu no chão. Com paixão queimando em seus olhos, ela proclamou, mesmo que eles não me agradeçam, eu ainda os ajudarei. Sr. Charles, não me impeça. Ao ver a aparência agitada de Lily, Charles soltou uma risada. Eu não vou te impedir. Faça o que você deseja fazer. Lembre-se de comprar alguns peixes e cogumelos para essas pessoas. Você poderá ajudar mais delas. Pão é muito caro, e até mesmo a farinha preta mais barata requer água doce. Lily ficou atordoada, mas logo se recompôs e assentiu vigorosamente em compreensão antes de sair correndo pela porta. Observando as ruas movimentadas pela janela, Charles exalou um profundo suspiro. Inegavelmente, Lily era muito mais virtuosa do que ele. Os eventos daquele dia logo desapareceram da mente de Charles. Ele realmente não interveio no trabalho de Lily em ajudar os refugiados. Contanto que isso trouxesse um sorriso ao rosto dela, era tudo o que importava. Com o passar do tempo, uma lenda começou a circular no distrito do Porto. A lenda falava de Angel Mice, que eram os anjos da guarda de crianças sem teto e mendigos.
Essas criaturas angelicais davam comida para as crianças mais famintas. Você se saiu bem dessa vez, Charles comentou. Na sala quente, seu olhar pousou no rato branco que mastigava uma ostra com um olhar satisfeito. Lily soltou uma risadinha e respondeu: esperei até que eles dormissem e enviei a comida um por um. Dessa forma, todos teriam algo para comer e ninguém passaria fome. Charles pegou seu pincel e continuou seu trabalho. A alegria nos olhos de Lily significava que o dinheiro foi bem gasto. Senhor Charles, o que o senhor estava fazendo na praia na hora de dormir? O pincel de Charles parou no ar ao ouvir a pergunta de Lily. Você me viu indo em direção à praia? Quando foi isso? Sim, Lily respondeu enquanto sua pequena cabeça assentia. Meus amigos viram você algumas vezes pulando de telhado em direção ao mar. Capítulo 114. Aonde você foi à noite? Charles perguntou interiormente. Ele não tinha ido à praia, então Lily definitivamente viu Richard em vez dele. E você sabe que eu comecei a gostar de pescar ultimamente. Então usei meu próprio tempo para me entregar ao meu novo hobby. Você tem algum problema com isso? Charles permaneceu em silêncio diante da resposta de Richard e continuou pintando. O tempo passou segundo após segundo. Por fim, o traço final foi adicionado à pintura. Charles pegou seu relógio de bolso e olhou para as horas. Ele abriu mão do controle de seu corpo. Agora era a hora de seu alter ego. Cantarolando uma melodia, Richard pegou um diário novo e começou a escrever o esboço de seu trabalho intitulado 20.000 milhas mar subterrâneo. O arranhar da caneta no papel seco cantava uma melodia monótona e deixava uma escrita fluida em seu caminho. A história falava dos contos de um jovem garoto chamado Mirey e suas aventuras excêntricas no mar subterrâneo. Os capítulos eram cheios de várias piadas engraçadas e anedotas divertidas, e enquanto Richard escrevia, ele ocasionalmente caía na gargalhada com suas próprias piadas. Fazia apenas 4 horas, mas Richard já estava na metade de seu romance incoerente. Mano, o que você acha dessa piada? Um dia, Mirey acidentalmente soltou uma série de peidos altos em casa. Sua avó, que estava tricotando ao lado, levantou-se abruptamente e disse: garoto, abra a porta rápido. Seu segundo tio voltou com um PFFFT. Ha 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 ha. Richard caiu na gargalhada e deu um soco na mesa antes mesmo de conseguir dar a resposta. Depois de alguns minutos sem que Charles respondesse, a risada histérica de Richard diminuiu gradualmente, e um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto. Jogando a caneta de lado, ele abriu a janela e pulou para fora. Vestido com um uniforme azul escuro de capitão, ele saltou agilmente sobre os telhados como um acrobata experiente. Richard saltou sem esforço, executando um giro gracioso antes de pousar nas docas alinhadas com embarcações. Seu olhar pousou em um colossal navio a vapor preto e vermelho que era 2 vezes maior que o Narvale. Assim que ele estava prestes a se aproximar com um salto em seus passos, ele retraiu seu pé quase instantaneamente. Não, ele não anda assim. Richard colocou as mãos sobre o rosto e massageou suas feições. Depois de alguns segundos, ele abaixou as mãos. A expressão desafiadora e desdenhosa de Richard havia desaparecido. Em seu lugar, a expressão perpetuamente estoica com uma pitada de cansaço era inconfundivelmente Charles. Limpando a garganta com uma tosse, Richard, encarnando Charles, ajustou sua voz beliscando sua garganta com sua mão protética antes de caminhar em direção à nave. No momento em que ele embarcou no navio, Elizabeth se aproximou dele. Vestida com um traje branco e impecável de capitão, ela passou o braço pelo dele e perguntou: Charles, por que você está tão atrasado hoje? Fiquei preso em alguns assuntos. Como as coisas estão progredindo? Charles perguntou com uma expressão fria. Ele está na cabine. Ouvi dizer que ele conseguiu algum progresso inovador em relação à tarefa que você designou. O que você tem feito? Você se tranca no quarto com ele sempre que está aqui. Que segredo. Não é nada demais. Avisarei você quando estiver resolvido. Richard então levou Elizabeth para uma cabana próxima. O navio era enorme, com seu interior dividido em 3 conveses expansivos. Cada nível ostentava um toque de design único. Os indivíduos a bordo se desviavam da aparência de um marinheiro típico. A maioria deles vestia longas túnicas violetas e eram coroados com chapéus macios cônicos. Quando olharam para Richard, seus olhares eram respeitosos com uma pitada de curiosidade. Ultimamente, esse homem vinha colaborando de perto com seu líder, mas ninguém sabia a natureza exata de seus negócios. Sob seus olhares atentos, Richard e Elizabeth chegaram ao convés mais baixo. O convés mais baixo era uma biblioteca de livros. Volumes estavam espalhados aleatoriamente em aglomerados densos sem nenhuma organização discernível. Sentado atrás de uma mesa abarrotada de tomos antigos, um homem idoso com rugas profundas no rosto estava absorto em sua leitura. O som de passos se aproximando fez levantar o olhar. Olhando através dos óculos de leitura, um leve sorriso apareceu em seu rosto enrugado. Ah, Sr. Charles, tenho boas notícias sobre a erradicação do seu outro. Richard de repente teve um ataque de tosse para interromper o idoso. O velho parou e olhou para Elizabeth. Ele imediatamente ficou em silêncio. Vá embora primeiro, disse Richard enquanto puxava o braço do aperto de Elizabeth. Ela olhou curiosamente para os dois antes de concordar. Tudo bem, continuem com seu trabalho. Eu estarei lá fora. À medida que o distinto clique-claque dos saltos de Elizabeth ficava mais fraco, Richard correu em direção ao velho, animado, e perguntou: Como vai?
Algum progresso? O velho assentiu e voltou seu olhar para uma pilha de livros ao lado dele. Com um gracioso levantar de sua mão esquerda, os livros desordenados espalharam suas páginas e voaram para longe como pássaros para revelar uma porta secreta. A porta se abriu com um rangido, e Richard seguiu o velho para dentro do quarto. O espaço era relativamente compacto, aproximadamente do tamanho de um quarto e meio. Em meio à variedade de garrafas e jarras dispostas ao redor do cômodo, um homem estava confinado, e seu rosto estava escondido atrás da máscara, 096. Seus 4 membros estavam firmemente presos com correntes de ferro. Não importa o quão vigorosamente ele balançasse a cabeça, a máscara de palhaço permanecia fixa em seu rosto. Olhe! O velho acenou com o levantar de sua mão esquerda. Uma figura translúcida de tom verde se destacou do corpo do homem. Apontando para a figura translúcida, o velho explicou: com relação a esta relíquia que você me entregou, eu fiz uma quantidade considerável de pesquisa e finalmente descobri como ela cria novas personalidades em seu hospedeiro. Ela altera a contagem rotacional dos caminhos astrais da alma. Além disso, ela... Espere, eu não quero saber o mecanismo por trás disso. Eu só quero saber como me livrar de uma personalidade sem afetar a outra. Richard interrompeu com uma pitada de impaciência em seu tom. O velho olhou para Richard com um olhar investigativo. Senhor Charles, talvez você tenha usado esta relíquia? Então, posso saber com qual personalidade estou falando agora? Não é da sua conta se eu usei esta relíquia. Você só precisa resolver este problema para mim, e Elizabeth lhe concederá mais 5% de sua ilha. Richard respondeu com um brilho astuto nos olhos. O velho olhou intensamente para o jovem à sua frente por um longo momento antes de soltar uma risada. Eu já discerni os efeitos da relíquia na alma. Agora, só preciso preparar a poção. Não se preocupe. Quando se trata do conhecimento da alma, ninguém é mais adepto do que o patriarca da família Gunther. Ótimo. Quanto tempo vai demorar? Os olhos de Richard estavam cheios de urgência. Como uma demonstração de sinceridade em relação à nossa colaboração, eu já preparei a poção de congelamento da alma. Eu sei que você precisa urgentemente disso, disse o velho. Ele levantou sua mão enrugada, e uma garrafa de vidro do tamanho de uma palma flutuou para fora das profundezas da manga de seu manto e pairou diante de Richard. Richard agarrou a garrafa e balançou-a suavemente. O fluido bronze entrelaçado com listras pretas dançava hipnotizantemente dentro da garrafa. Capítulo 115. Os lábios de Richard tremeram levemente enquanto seu olhar estava fixado no frasco diante dele. Incapaz de controlar sua excitação, ele caiu numa gargalhada calorosa. Senhor Finn, você realmente merece ser o patriarca da família Gunther. Sua perícia no reino das almas é louvável. O rosto do velho homem brilhou de orgulho. Você me lisonjeia, Senhor Charles. Estamos apenas ajudando um ao outro. Richard puxou a rolha com força e estava prestes a consumir o conteúdo quando sua pegada vacilou, e o frasco de vidro caiu no chão, quebrando-se em pedaços. Tanto Richard quanto Finn congelaram enquanto olhavam para o líquido bronze iridescente escorrendo pelo chão. Ao ouvir o som de vidro quebrando, Elizabeth entrou na sala. Charles, o que aconteceu? Sua voz estava carregada de preocupação. Richard se mexeu de repente e coçou a cabeça desajeitadamente enquanto olhava ao redor com perplexidade fingida. Alguém viu minha vara de pescar? Ela ainda estava do meu lado agora mesmo. Eu estava prestes a ir pescar. Vou perder meu lugar de sempre se me atrasar. O rosto de Charles se contorceu em uma expressão furiosa em um instante. Seus rugidos raivosos ecoaram por toda a cabine. Você ousa tentar me apagar? Percebendo que Charles realmente havia despertado do sono, Richard decidiu deixar de lado a farsa. Ele fez uma tentativa desesperada e se lançou sobre o líquido de bronze derramado, tentando lambê-lo. Mas antes que ele pudesse esticar o pescoço, alguém o agarrou com força e jogou sua testa no líquido. Seu bastardo! Eu devo ser cego para ter concordado em dividir meu corpo com você. Sua réplica sangrenta criada por 096. No chão, o corpo de Charles começou a convulsionar violentamente. Eu sou Gal Zimin e você também. Se eu coloquei esse pensamento em ação, você ousa dizer que o pensamento nunca passou pela sua cabeça? Eu só ataquei primeiro porque eu estava mais atento aos detalhes quando você estava cego pela sua luxúria. As duas personalidades começaram uma batalha feroz para tomar o controle sobre seus corpos físicos. Sua força física e flexibilidade aumentadas contorciam o corpo em posições inacreditáveis e desumanas. Elizabeth observou em pânico e angústia. Ela queria intervir, mas não tinha ideia de como. Seu olhar então se voltou para Finn. O que está acontecendo? O que aconteceu? Enquanto o corpo de Charles se contorcia, seu revólver escorregou do coldre e caiu no chão com um baque. Agarrando a mão direita, Richard pegou o revólver e apontou para sua têmpora. Mova-se novamente e nós dois podemos encontrar nosso criador. Charles zombou e soltou uma risada sarcástica. Você acha que eu tenho medo de você? Ele puxou o gatilho decisivamente. Estrondo. Um tiro foi ouvido. No entanto, isso não fez a cabeça de Charles explodir como fogos de artifício. No momento em que a bala deixou o cano, ela pairou momentaneamente em um estado de vazio antes de se solidificar novamente do outro lado da cabeça de Charles e atingir a parede de aço com uma faísca. O acontecimento milagroso foi obra de Elizabeth. A vara curta em sua mão emitia um brilho tênue.
Enquanto ambas as personalidades estavam confusas e atonitas sobre o porquê de ainda estarem vivas, Elizabeth correu. Levantando sua bota de salto alto, ela chutou o revólver para longe do punho de Charles. Fingunter também se adiantou para ajudar. Com um leve levantar de suas mãos, o corpo de Charles levitou do chão. No momento seguinte, Charles e Richard não conseguiam mais sentir seus membros, efetivamente paralisando sua luta física. Com os olhos injetados de preocupação, Elizabeth segurou o rosto de Charles e perguntou: "Por que você faria isso?" Duas vozes diferentes emergiram dos lábios de Charles. "Não é da sua conta. Me coloque no chão. É uma questão de homens. Fique fora disso, mulher. Tapa." Com um movimento hábil, Elizabeth agarrou Charles pelo colarinho e deu-lhe um tapa forte. Foi a primeira vez que a capitã do Black Rose mostrou esse lado dela antes de Charles. Seus cabelos brancos prateados brilhavam como a juba de um leão, e seu olho azul profundo remanescente encarava Charles com fúria evidente. "Não é da minha conta? Como você vê sua vida? Um lixo descartável, Charles." Olhando nos olhos de Elizabeth, a expressão distorcida de Charles gradualmente voltou ao normal. Ele abriu os lábios, mas eventualmente decidiu permanecer em silêncio. Soltando Charles, Elizabeth então se aproximou de Fingunter com um olhar gelado no rosto. "O que está acontecendo aqui? É melhor você não esconder nenhuma informação de mim, ou nossa colaboração acaba aqui." Uma pitada de nervosismo surgiu instantaneamente no rosto de Finn, e ele começou sua explicação detalhada. O prometido quarteirão da nova ilha era o novo local residencial que ele havia escolhido para a família Gunter. Se a colaboração deles fracassasse, isso significaria uma enorme dor de cabeça para eles. Enquanto isso, a discussão mental entre Richard e Charles continuava em suas cabeças. "Seu louco, você realmente tentou suicídio? Você esqueceu da nossa missão? Nós superamos tantas dificuldades para chegar a esse ponto. O que seriam nossos últimos 9 anos de esforços se acabássemos morrendo em nossas próprias mãos? Então, mesmo se eu morresse, eu nunca, jamais deixaria você ter controle do meu corpo por mais um segundo. Nunca, jamais." A voz de Charles estava cheia de ódio e hostilidade. "Tudo bem, admito que estava errado. Até me traí. Mereço ser esfolado vivo. Mas eu só queria que ficássemos sãos novamente. Nossa mãe não ficaria triste se visse que o braço do filho dela estava faltando e ele tinha ficado doente mental? Acho que eu deveria agradecer a você?" Charles respondeu com uma pitada de sarcasmo. "Chegamos a uma resolução, não? Vamos apenas perder tempo aqui? Você esqueceu do nosso objetivo final? O objetivo final é voltar para casa, retornar ao mundo da superfície. Então, por que não deixamos isso para trás e seguimos em frente? Você gastou tanto tempo e esforço tentando me matar. Agora, você está me dizendo para deixar isso para trás e seguir em frente. Uau, que consideração da sua parte. Que tal isso? Como punição, eu só posso assumir quando você estiver dormindo. Em todos os outros momentos, você tem controle total do corpo, combinado? Podemos discutir o resto quando retornarmos ao mundo da superfície." Charles balançou a cabeça e seu olhar pousou em Fingunter, que estava conversando com Elizabeth. "Faça com que ele prepare uma poção que irá pagar você. Isso resolverá nossa conta." Richard claramente desprezou a ideia. "Por que eu deveria? E se você beber enquanto eu estiver dormindo? Eu vou embora para sempre." Enquanto as duas personalidades continuavam sua discussão acalorada em seu espaço mental, Elizabeth se aproximou delas com Fingunter ao lado dela. Ela agora tinha aprendido a história de Charles. Com uma mão delicada, ela acariciou ternamente o rosto de Charles. Ela nunca soube que outra personalidade residia na mente de Charles e se perguntou se ela nunca o havia entendido tanto quanto acreditava que entendia. Percebendo a expressão de Elizabeth, a discussão na mente de Charles cessou. "Não é grande coisa, só algo pequeno. Não se preocupe muito", Charles confortou. "O que há com essa cara feia?" Sorria, as palavras deles são verdadeiras. "É só uma ninharia entre nós. Você só não viu muita coisa. Essa é nossa maneira usual de interagir", Richard continuou. Capítulo 116. "Você me toma por idiota? Se eu não tivesse intervindo, você já estaria morto. E você chama isso de ninharia?" Elizabeth atacou. Seus comentários mordazes deixaram Charles e Richard sem palavras. Quebrando o silêncio, Finn se aproximou deles e disse: "Senhor Charles, pensei em uma maneira de acabar com a briga entre vocês dois." Enquanto Charles e Elizabeth viravam seus olhares para ele, Finn continuou: "Eu posso preparar 2 poções. Cada uma fará com que um de vocês desapareça. Vocês só precisam escolher uma aleatoriamente e beber. O problema estará resolvido então." Roleta russa, hein? Por que eu deveria arriscar minha existência com esse cara? Esse corpo me pertence em primeiro lugar. Mano, vamos tomar as 2 poções primeiro e sair dessa paisagem marinha amaldiçoada. Talvez os psiquiatras lá em cima tenham uma solução para nos fundir. Então nenhum de nós terá que morrer, certo? Richard interveio apressadamente com um tom de urgência em sua voz. Suas palavras diferem muito de suas ações anteriores." Charles cuspiu com raiva. "Tudo bem, eu sou um hipócrita sem vergonha, certo? Mas temos que brigar na frente da nossa dama? Responda isso. Você quer voltar à superfície? Ou quer perder tempo com isso e parar tudo?" Charles se virou e viu a expressão de preocupação de Elizabeth. Ele momentaneamente suprimiu a ira em seu coração.
Percebendo o comprometimento de Charles, Richard rapidamente instruiu: prepare essas poções o mais rápido que puder. Finn começou a trabalhar imediatamente ao ouvir as palavras de Richard. Ele era indiferente ao destino de qualquer personalidade. Seu principal interesse era garantir aquela participação adicional de 5%. Enquanto um encantamento desconhecido saía dos lábios de Finn, Fine começou a mover ritmicamente as mãos no ar. As várias garrafas e jarras próximas começaram a se mover por conta própria. Líquidos de vários tons fluíam e se fundiam dentro de frascos de vidro interconectados. Era uma visão estranhamente estética. Nesse ponto, Charles tinha se livrado da influência de Finn e aterrissado no chão. Com uma expressão estoica, ele andou até o revólver próximo e se abaixou para pegá-lo. Cara, tem alguma coisa errada. Você não é de desistir tão fácil, então por que foi tão impulsivo agora? Richard questionou. Cale-se. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vou ficar de boca fechada. Você é o chefe agora. Com um olhar gelado, Charles caminhou ao lado de Elizabeth e observou Finn misturar suas poções. Depois de alguns segundos, Charles silenciosamente tirou a máscara de palhaço do indivíduo que se contorcia por perto. Ele rapidamente sacou a Dark Blade de sua bota e usou o casaco da figura para envolver a máscara. Simultaneamente, um líquido de tom bronze brilhou na tigela cerimonial. Finn tirou um pedaço de papel dourado do bolso, do qual uma matriz mágica branca se materializou e pairou graciosamente sobre a tigela. O encantamento de Finn se aprofundou em tom, e a matriz mágica branca rapidamente envolveu o líquido dentro da tigela. Um ruído penetrante ecoou e a tigela se contorceu em uma garrafa de vidro, reminiscente da anterior que havia se quebrado. Guardando no bolso os 2 frascos de poção idênticos que levitavam em sua direção, Charles se virou e saiu sem dizer uma única palavra. Depois que desembarcaram do colossal navio de tons roxos, Elizabeth seguiu Charles em silêncio. O silêncio era sufocante. Olhando para a silhueta larga à sua frente, Elizabeth hesitou brevemente antes de abrir os lábios. Com quem eu estava falando? Sempre fui eu. O outro cara é apenas uma falsificação produzida por uma relíquia, Charles respondeu. Então como posso distinguir vocês dois? Elizabeth continuou investigando. Você não precisa. Isso não lhe diz respeito. Eu certamente sou aquele que sobreviverá a essa provação, Charles respondeu secamente. Pela primeira vez, Richard não acrescentou sua parte. Charles e Elizabeth continuaram seu passeio no pier mal iluminado. Assim que estavam se aproximando da saída, Charles questionou. Quando você e Finn partirão para aquela ilha? Amanhã. Planejamos zarpar mais cedo, mas sua outra personalidade pediu para esperarmos. Quando tiver sucesso, tente realocar o máximo possível de refugiados da Ilha das Sombras para lá. Elizabeth ficou momentaneamente chocada com as palavras de Charles. Como isso tem relação com o que acabou de acontecer? Boa viagem! Tchau. Charles se despediu antes de se impulsionar com um forte empurrão contra uma parede e para um telhado. Pisando de telhado em telhado, ele voltou para Bat-Taver. Nos dias seguintes, Charles continuou sua rotina mundana habitual em terra firme. No entanto, a mudança na atmosfera era tão evidente que até Lily, que não tinha ideia do que aconteceu, pôde senti-la. A traição recente colocou as duas personalidades fortemente uma contra a outra. Enquanto antes tinham desprezo mútuo devido às suas naturezas diferentes, agora se tornaram adversários jurados, apesar de residirem no mesmo corpo. Talvez por culpa, Richard raramente aparecia. Fiel às suas palavras, ele parecia decidido a compensar Charles por suas perdas. No entanto, Charles tinha outros pensamentos. Além do objetivo final de retornar para casa, ele agora tinha outro: erradicar seu alter ego e recuperar o controle completo de seu corpo. O incidente recente poderia ser considerado um grande acontecimento, e Charles acreditava que levaria um tempo considerável para compreender verdadeiramente seu impacto sobre ele. No entanto, a chegada de outro acontecimento logo o distraiu da traição. Cord havia retornado. O ancião outrora afável parecia bastante abatido. Suas olheiras estavam tão baixas que nem mesmo seus óculos de leitura conseguiam mascará-las. Seus olhos brilhavam com obsessão. Olhando para a carta náutica na mesa, Cord parecia emocionado. Ele deslizou suas mãos trêmulas sobre o pergaminho. De repente, ele levantou seu olhar para encontrar Charles. Isso é real? Esta ilha é a que abrigava a escada para a Terra da Luz onde nosso Deus da Luz Divina reside? Há 90% de chance de que seja real, comentou Charles. Ao ouvir a proclamação de Charles, Cord de repente começou a chorar como uma criança. Ele estendeu as duas mãos e agarrou a carta náutica perto do peito. Charles conseguiu compreender a resposta de Cord, mas não conseguiu deixar de fazer uma careta de desgosto quando este esfregou seu ranho na carta náutica. Tudo bem, pare de chorar. Precisamos de uma nave de exploração para explorar a ilha de reabastecimento primeiro. Seus homens devem ir ou eu. Não, temos que ir juntos dessa vez. A força está nos números. Nós zarparemos diretamente daqui, Cord comentou enquanto batia um dedo no local marcado da ilha de reabastecimento. Você tem certeza? Charles levantou uma sobrancelha em dúvida. É bem provável que os piratas de Soton reabasteçam nesta mesma ilha. Apressar-se pode significar problemas profundos para nós. As feições de Cord se contorceram de frustração, e ele bateu com o punho na carta náutica. Não tenho outra escolha. O arcebispo dos mares ocidentais notou as anomalias aqui. Eu suspeito que ele já tenha enviado navios para investigar.
Se ele descobrir o que eu fiz com a base no arquipélago de coral, eu estou morto. Acalme-se. Não deixe a paranoia consumir você. Charles franziu a testa enquanto olhava para o lunático enlouquecido diante dele. Mal entendendo as palavras de Charles, Cord avançou contra Charles e o agarrou pelo colarinho. Você acha que se sairá melhor se eu morrer? Os arcebispos não mostram misericórdia para com seus inimigos, mesmo que mostrem um pouco para com seus aliados. Se eles colocarem as mãos em você, o remorso será um luxo que você não pode pagar. Capítulo 117. Um pouco enlouquecido, Cord de repente soltou o colarinho de Charles. Ele se lançou novamente em direção ao mapa. Seus olhos ardiam com um desejo maníaco enquanto ele encarava a ilha marcada como a Terra da Luz. Os piratas Soton não têm tempo para nós. Não faz tanto tempo assim que Shadow Island afundou. Eles estão ocupados atacando os refugiados presos no mar, que estão procurando um lugar para se realocar. O coração de Charles batia forte de alegria. A inteligência que Cord ofereceu foi realmente oportuna. Se a informação de Cord fosse verdadeira, era a oportunidade perfeita servida em uma bandeja de prata. Você tem certeza? Charles quis reconfirmar. Sou um seguidor da Divine Light Order. Não podemos mentir. Então você vem? Se não, eu vou levar meus homens comigo. Quantas naves de exploração ainda lhe restam? Incluindo o que você trouxe de volta 3. Mas não se preocupe. Eu posso vender todas as propriedades da Divine Light Order no Coral Archipelago. Também ordenarei que todos os discípulos doem seus pertences. Com isso, poderemos recrutar mais naves de exploração. Com uma frota dessas, não deve haver problemas. Ao ouvir as palavras de Cord, que ecoavam o desespero de um jogador que vai all-in, Charles arqueou uma sobrancelha e perguntou: Você já pensou no que vem depois do seu retorno? Cord de repente explodiu em uma risada maníaca. Retornar? Ha. Você está louco? Por que eu retornaria depois de chegar à terra divina do nosso Senhor? Ao testemunhar o comportamento enlouquecido de Cord, Charles de repente percebeu que a obsessão do sujeito pelo mundo da superfície superava a sua. Então, você vai embarcar na viagem ou vai desistir? O olhar intenso de Cord cravou-se em Charles enquanto ele aguardava a resposta deste. Estou dentro, Charles respondeu. Era um dado adquirido. Ele havia tolerado esse lugar amaldiçoado por 9 anos. Não havia como ele desistir agora. Ótimo. Você realmente merece seu título como destemido Capitão Charles. Você não é um discípulo da Ordem da Luz Divina, mas eu implorarei sinceramente ao nosso Senhor para lhe conceder entrada em seu reino assim que chegarmos à Terra da Luz. Os cantos dos lábios de Charles se curvaram em um sorriso significativo, e ele gentilmente deu um tapinha no ombro de Cord. Não se preocupe. Assim que sairmos, eu vou mandar você e sua equipe para um hospital melhor para tratamento. Eu vou cobrir as despesas. O que você quer dizer? Cord perguntou confuso. Sem dar nenhuma explicação, Charles pisou forte e um rato marrom surgiu de debaixo da cama. Peça a Lily para reunir a tripulação. O Narval está partindo novamente. Com a confirmação de Charles, Cord não perdeu mais tempo. Ele mencionou que se encontrariam no porto em mais 6 horas antes de rapidamente guardar o mapa e partir com seus subordinados. Charles terminou de arrumar seus pertences e estava prestes a sair do quarto quando um pensamento surgiu em sua mente. Ele arrancou uma página de seu diário, pegou sua caneta tinteiro e rabiscou. Poucos minutos depois, Charles desceu as escadas. Ele entregou uma carta ao gentil e educado barman. Envie isso para Ana, Charles instruiu. Entendido. Quanto tempo você vai ficar fora dessa vez, Sr. Charles? Não tenho muita certeza. Talvez eu não volte. O barman ficou surpreso com as palavras de Charles. Seu olhar seguiu o jovem capitão enquanto sua silhueta desaparecia além das portas da taverna. Enquanto os ratos faziam suas rondas para chamar a tripulação, os marinheiros logo se reuniram no convés do Narval. Traços de confusão eram evidentes nos rostos de todos. Afinal, eles tinham acabado de atracar recentemente. Era incomum que eles zarpassem novamente tão cedo. Sinto a pergunta em todas as suas mentes. Vocês todos estão se perguntando por que nossa pausa é tão curta dessa vez. Para compensar, vou dobrar seu pagamento por esta viagem. E vocês vão recebê-lo adiantado. Um grupo de ratos ao lado trouxe um grande baú. Charles levantou a tampa pesada para revelar um brilho hipnotizante de notas de eco verde algas. Ele rapidamente distribuiu as pilhas de notas. A quantia de dinheiro no baú era maior do que as economias de Charles podiam dar conta. Ele havia hipotecado a Bat-Taver para o banco para adquirir uma parte dos fundos. Como ele estava indo para casa, o destino da taverna importava pouco. A declaração de Charles transformou as expressões confusas da tripulação em expressões de alegria. Se houvesse algo que pudesse superar a alegria de receber o salário devido, seria o dobro do salário devido. Isto é apenas o começo. Eu, Charles, prometi pela minha honra que até o final desta viagem, cada um de vocês obterá mais do que isso. O discurso motivacional de Charles imediatamente aumentou o moral da tripulação. Elogios à sua generosidade ecoaram por todo o convés. Laesto mancava para frente em uma perna protética. Seu rosto estava desprovido de qualquer alegria. Minhas palavras não significam nada para você? Eu disse para você descansar em terra, mas agora você está nisso de novo? Você tem um desejo de morte? Essa é realmente a última vez.
Me ajude, por favor. Quando conseguirmos isso, eu definitivamente cooperarei com qualquer tratamento que você tiver. E quando terminarmos nossa viagem, o segredo dentro dessa sua coisa também poderá ser revelado. Ao ouvir as palavras de Charles, o desdém era aparente no semblante de Laesto. Ele zombou. Você será a morte de si mesmo um dia. O olhar de Charles voltou-se para sua tripulação jubilosa mais uma vez. 6 horas. 6 horas depois, nos reuniremos e partiremos. Quer você queira dar esse dinheiro para seus entes queridos ou esbanjá-lo todo, faça isso logo e una-se novamente. A tripulação se dispersou rapidamente. Exultantes, eles correram em direção à saída do porto com as pilhas de notas nos braços. A visão da moeda verde fez os olhos dos trabalhadores do cais brilharem de inveja. Uma pitada de ganância maliciosa cintilou em seus olhos, mas seu desejo foi imediatamente reprimido no momento em que viram as armas penduradas nos cintos dos marinheiros. Esses marinheiros arriscaram suas vidas para ganhar retornos tão altos. Mesmo se estivessem no mesmo cais, suas realidades eram mundos separados. Comparado a Charles, as ações de Cor causaram mais ondulações. Os discípulos da Divine Light Order no arquipélago de Coral liquidaram rapidamente todos os seus bens. Eles não guardaram uma moeda, nem mesmo um centavo para o café da manhã de amanhã, e doaram tudo para seu sagrado acólito. Especulações surgiram entre as diversas facções sobre o grande movimento inesperado. No entanto, Cord permaneceu despreocupado com os rumores e especulações voadoras. Ele estava preocupado apenas em converter todos os seus recursos em eco e alavancar esses fundos para contratar mais naves de exploração. Ele estava tão comprometido com seu plano que estava disposto até a lidar com seu antigo inimigo, o Ftagni Covenant. Ótimo. Entregue-me o pagamento e esta catedral será sua de agora em diante, disse Cord enquanto estava diante do sumo sacerdote do pacto de Ftagni, que estava envolto em um manto carmesim. Parado ao lado, Cook já havia anotado o valor do cheque e o entregue a Cord. Herege, você está planejando deixar o arquipélago de Coral? O sumo sacerdote questionou. Sua voz soou tão desagradável quanto sempre. Cord encarou os stagnistas. Seu olhar estava pingando desdém como se estivesse olhando para tolos lamentáveis. O que vocês, abominações, sabem? Arrependam-se humildemente enquanto eu me deleito na vida eterna no reino sagrado de nosso Senhor. Vocês só podem sofrer para sempre nessas águas amaldiçoadas. Pegando o cheque, Cord levou seus subordinados embora com um olhar de êxtase no rosto. Enquanto Cord desaparecia na distância, Hulk não fez nenhum esforço para mascarar a pura animosidade em seus olhos. Sumo sacerdote, por que lidar com uma pessoa dessas? Adquirir uma catedral tão grande pela metade do preço de mercado. Por que eu recusaria tal acordo? E não se preocupe com pessoas como ele. Você não vê? A voz de nosso Senhor o levou à beira da loucura. Sua morte é iminente. Capítulo 118. O tempo que Charles e Cord haviam acertado logo chegou. Perto de 14 embarcações de exploração de vários tamanhos lotavam o cais. Com tal frota, a Explorers Association parecia ter sido esvaziada. Charles descobriu que a maioria dos capitães não eram familiares, pois não os tinha visto antes. Mas era esperado, pois aqueles com quem ele estava familiarizado tinham partido com Elizabeth para conquistar a ilha onde 1002 residia. A presença de um grande número de navios atraiu a atenção dos ilhéus. Alguns membros da tripulação se misturaram às ilhas e ficaram à distância, envolvidos em conversas e especulações. Talvez alguém tivesse tropeçado em uma nova ilha novamente. Esse número é o suficiente para derrubarmos uma ilha, quanto mais explorar uma. Certamente teremos sucesso. Ao lado de Charles, parecia que Cord estava tentando reforçar não apenas a confiança de Charles, mas também a sua própria. Olhando para os navios à sua frente, Charles levantou a questão mais crucial. Vamos deixar as coisas claras primeiro. Quem comandará a frota? Não quero disputas sobre autoridade quando estivermos em mar aberto. Eu os contratei com meu dinheiro, então estarei no comando. O que há para falar? Cord disse na verdade. Você tem certeza? Tem certeza de que com seu estado mental atual, você pode nos levar para a Terra da Luz? Eu lembro que você não está em terra firme há muito tempo. Os cânticos não estão ecoando em seus ouvidos? Charles lançou um olhar duvidoso para o rosto anormalmente exausto de Cord. Ele não estava disposto a confiar sua vida a alguém assim. Cord olhou para Charles. O que você quer então? Você quer comandar a frota? Obrigado. Já que você ofereceu, eu aceito. Antes que Cord pudesse se arrepender, Charles deu sua primeira ordem. Deep, sinalize todos os navios para zarpar. Com um baixo bramido de sua trombeta, o Narvale navegou em direção à escuridão total sob o olhar atento das outras tripulações. Ao verem o movimento do Narvale, os outros navios de exploração instintivamente pensaram que seu empregador estava a bordo daquele mesmo navio e havia dado o comando para zarpar. Assim, eles ativaram suas turbinas e seguiram de perto. Asterisco, asterisco, asterisco. Em um jardim pitoresco adornado com flores desabrochando disputando atenção, Ana estava empoleirada em um balanço, suas pernas dobradas abaixo dela. Um sorriso gentil dançava em seus lábios enquanto ela segurava um pedaço de papel amassado. Pensar que apesar da falta de experiência de Gao Zimin em namoro, ele é tão bom em persuadir uma mulher. Meu coração está transbordando de calor, suspiro, se eu fosse uma mulher de verdade. Depois de devorar o conteúdo da carta, ela cuidadosamente dobrou o papel e o guardou no peito. Como está a preparação? Ana perguntou à criada ao lado dela.
Com uma reverência respeitosa, a criada respondeu: houve um aumento de refugiados da Ilha das Sombras no distrito portuário ultimamente. Alguns desaparecimentos diários não levantarão muitas suspeitas. Estamos perto de reunir o número de sacrifícios de que precisamos. Mas, mistress, você tem certeza disso? Se causarmos uma comoção tão grande, os ilhéus certamente suspeitarão de você. Também há alguns indivíduos poderosos em Vereto. Eles não vão suspeitar de mim se eu não fizer a cerimônia de sacrifício? Desde que aquele velho Pete adoeceu, eles colocaram mais e mais olhos ao meu redor. Tanto faz, estou cansado desta ilha de qualquer forma. Quero ir para outro lugar para variar. Vamos lá. Charles zarpou novamente. Preciso dar a ele alguma proteção. No momento em que Ana colocou os pés no chão, ela ouviu o som suave de passos se aproximando apressadamente por trás. Um traço de aborrecimento e impaciência passou por seu rosto inigualável ao reconhecer o dono das pegadas. No entanto, ela rapidamente ajustou sua expressão e se virou com um leve sorriso nos lábios. Querida, por que você está aqui tão cedo hoje? Margaret correu em direção a Ana com a saia levemente levantada para evitar tropeçar. Com um olhar expectante nos olhos, ela perguntou: Irmã Ana, há alguma notícia do Sr. Charles hoje? Não, minha querida. Eu te aviso se ele fez isso. A expectativa no rosto de Margaret foi substituída pela decepção. Nenhuma notícia de novo? O Sr. Charles realmente recebeu minha carta? Talvez o seu Sr. Charles não tenha tempo para escrever uma resposta. Aonde você foi tão cedo de manhã? Ana perguntou. Ouvindo as perguntas de Ana, Margaret rapidamente escondeu sua decepção. Fui ao distrito portuário para distribuir comida hoje. Irmã Ana, há tantas pessoas morrendo de fome lá. Sério? Que pena. Ana colocou uma mão sobre o peito transbordante, fingindo preocupação. Por que você não vem comigo para distribuir comida juntos? Então menos pessoas teriam que passar fome, sugeriu Margaret. Ana balançou a cabeça levemente. Minha querida, por mais que eu tenha pena deles, é melhor você ficar longe de lugares tão caóticos e perigosos. Especialmente alguém como você. Ana estendeu a mão direita e gentilmente passou um dedo sobre a clavícula branca e macia de Margaret. Tão flexível, delicada e perfumada. Não apenas aqueles homens feios, até eu, gostaria de devorar você. Ana sussurrou e engoliu a saliva em sua boca. As bochechas de Margaret ficaram vermelhas e ela gentilmente empurrou o dedo de Ana para longe. Percebendo o constrangimento da garota, um sorriso malicioso surgiu de repente nos lábios de Ana. Ela se inclinou abruptamente e deu um beijo suave na bochecha de Margaret. Irmã Ana, por favor, pare de me provocar desse jeito. Eu virei te ver de novo amanhã. Margaret gaguejou enquanto corria como um cervo assustado. À medida que a silhueta de Margaret desaparecia na distância, o sorriso no rosto de Ana gradualmente desaparecia. Asterisco, asterisco, asterisco. Os olhos de Charles se abriram, apenas para se encontrar submerso nas águas profundas e cercado por um abismo de escuridão. Ele nadou desesperadamente para cima, mas a superfície nunca estava à vista. A crescente sensação de sufocamento fez com que ele sentisse como se seus pulmões fossem duas brasas incandescentes, ardendo de fervor. Gorgolejo, gorgolejo. Uma série de bolhas flutuou na frente de Charles. Elas instantaneamente atraíram sua atenção, e Charles mecanicamente virou a cabeça e olhou para baixo. Em um instante, uma onda de desespero pegou seus tornozelos e rapidamente se espalhou por todo o seu corpo. Abaixo dele, um monstro colossal estava ereto. Sua forma era tão massiva quanto um pico, com tentáculos semelhantes a polvos se estendendo dele. Suas escamas alargadas, juntamente com olhos que cobriam seu corpo, induziam uma sensação de desconforto a qualquer um que ousasse colocar os olhos nele. No momento em que Charles notou a criatura também descobriu a presença de Charles. Todos os seus olhos de repente se arregalaram e olharam para cima coletivamente. Naquela fração de segundo, a consciência de Charles desapareceu. Senhor Charles, você está bem? Senhor Charles, você está bem? Devo chamar o vovô doutor? O tom inocente da voz de Lily despertou Charles de seu sono. Uma dor de cabeça lancinante o atingiu, e seus arredores pareciam girar por ele. Apesar da tontura, ele conseguia vagamente discernir que estava nos aposentos do capitão. Ele rolou para fora da cama e caiu no chão com um baque. Tremendo, ele lutou para rastejar até a janela da nave. Ao alcançá-la, seu estômago ejetou violentamente seu conteúdo. À medida que a pequena quantidade de comida no estômago de Charles foi esvaziada, a sensação de desmaio diminuiu um pouco. Lily, chame o doutor aqui. Acho que estou doente. Consegui. O rato branco saiu rapidamente pela porta. Logo, Laesto cambaleou até os aposentos do capitão e conduziu uma série de exames rigorosos em Charles. Como você está se sentindo? Perguntou Laesto. Tontura, náusea, fraqueza e frio. O que você comeu antes? O mesmo que os outros. 5 grandes biscoitos salgados, 2 frutas pretas e uma tigela de sopa de cogumelos. Você sonhou com alguma coisa agora? Charles colocou a testa na mão e tentou se lembrar. Depois de alguns segundos, ele balançou a cabeça e disse: Não, eu não sonhei com nada. Capítulo 119. Você descobriu o problema? Charles perguntou a Laesto. Não tenho muita certeza. No momento não parece haver nada de errado com seu corpo, respondeu Laesto. Mas minha cabeça dói. Você fez aquela cama, então é melhor deitar nela. Uma dor de cabeça é a menor das suas preocupações. Se algo acontecer de novo, me avise imediatamente.
Não vejo nenhuma anomalia no momento, então estou indo embora. Bela tatuagem, a propósito, disse Laesto enquanto se levantava e se dirigia para a porta. Sua última frase provocou um arrepio na espinha de Charles. Eu tenho uma tatuagem em mim? Onde? Laesto observou Charles atentamente enquanto este se inspecionava, tentando encontrar a tatuagem com genuína confusão. Não parecia que ele estava fingindo. Laesto levantou um dedo e apontou para a intersecção entre seu pescoço e clavícula. Você está dizendo que não recebeu isso recentemente? Charles rapidamente pegou um espelho de uma gaveta próxima e olhou para seu reflexo. Ele imediatamente avistou a nova adição à sua pele. A marca era preta e lembrava uma aranha morta enrolada. No entanto, as pernas da aranha tinham um padrão espiral e pareciam ligeiramente tortas. Em vez de chamar de tatuagem, parecia mais como se sua pele tivesse sido corroída por algo. Sua textura era semelhante a uma lixa irregular. Tem certeza de que não fez essa tatuagem? Laesto perguntou. Ele pegou um pequeno bisturi e raspou levemente contra a marca preta. A marcação preta parecia ser parte da própria pele, pois Laesto não conseguia raspá-la. Por que eu teria algo assim sem motivo? Poderia ser algum tipo de doença de pele? Não parece. Há alguma coceira ou dor? Na verdade, não. Minha cabeça está doendo, mas não há mais nada. Grande, notou você. Charles e Laesto voltaram sua atenção para a porta coletivamente. Uma figura envolta em bandagens molhadas estava parada na porta e olhava para o quarto com um olhar intenso. Você reconhece essa coisa? Por que você está encharcado? Charles se preparou. Ele havia recuperado uma parte de sua força. As bandagens assentiram silenciosamente e entraram lentamente. Esta é a marca do grande. Eu vi o olhar dele, direcionado a nós, mais cedo. Eu pensei que ele estava aqui por mim. Eu fui encontrá-lo, mas não era eu. Ele estava procurando por você? O deus Stagn? Por que a marca de Stagn estaria em mim? Alguém colocou uma maldição em mim? Charles ficou mais do que pálido enquanto olhava para o reflexo da estranha marca no espelho. Não, é uma bênção. Capitão, você também acredita no grande? De jeito nenhum. Charles nunca imaginou que chegaria o dia em que ele seria associado a um culto tão maligno. Então por quê? Por que você recebeu essa bênção? Em nossa fé, é uma grande honra passar por esse ritual. Somente aqueles ungidos terão a chance de receber tal bênção. Qual a utilidade dessa coisa? Charles perguntou enquanto tocava na marca. Já que era uma bênção, deveria haver alguns benefícios, certo? Sua alma agora pertence a Deus Stagn. Isso é algo bom? Existem benefícios mais materiais? Diante da pergunta de Charles, Bandages permaneceu quieto e imóvel. Um pensamento repentino atingiu Charles. Ele estendeu a mão para arrancar as bandagens em volta do pescoço de seu primeiro imediato, apenas para descobrir que este último não tinha tal marca. Tal bênção é preciosa. Eu não tenho uma, mas eu vi o ritual. O principal oficiante tem que sacrificar uma parte do seu corpo, uma grande parte, e também oferecer muitos outros sacrifícios para agradar ao nosso Senhor. Você conhece alguém daquele culto? Por que alguém colocaria essa marca em você aleatoriamente sem motivo? Laesto perguntou e tomou um gole de seu frasco de lata. Charles balançou a cabeça. Isso é impossível. Eu não conheço nenhum deles. A última interação que tive com eles foi há muito tempo, quando me comissionaram para ir a esta ilha estranha para encontrá-los. As pupilas de Charles se contraíram de repente. Ele de repente se lembrou dos murais no santuário que retratavam os monstros de tentáculos retorcidos adorando Stagn. Um pensamento surgiu em sua mente. Monstros sem autoconsciência podem ter fé? Ele perguntou. O que houve? Alguma coisa lhe veio à mente? Laesto perguntou. Não é nada. Vocês dois podem ir embora agora. A mudança repentina de Charles surpreendeu tanto Laesto quanto Bandages. No entanto, eles saíram silenciosamente da sala. A chama da lamparina a óleo ao lado dele balançava com o movimento do narvale, projetando uma sombra flutuante no rosto de Charles. Senhor Charles, o que houve? Lily perguntou enquanto pulava em seu colo e olhava para ele. Charles permaneceu em silêncio. Ele acariciou o pelo de Lily distraidamente enquanto recuperava a foto de Ana de seu diário com a outra mão e a encarava fixamente. Senhor Charles, você está pensando nessa irmã monstro? Sim. Então por que você não vai procurá-la? E fica com ela? Porque eu não posso. Por que não? Aquela irmã também gosta de você. Por que duas pessoas com afeição mútua não podem ficar juntas? É porque ela é um monstro? Senhor Charles, você só quer ficar com humanos? É. Por que não? Charles colocou Lily na mesa ao lado dele. Tirando o cobertor de cima dele, ele andou em direção ao deck. Charles sentiu-se revigorado enquanto a brisa fresca passava por seu rosto. É você? Você ainda se importa comigo? Charles murmurou. Uma mistura de emoções pintou seu rosto enquanto ele olhava para a extensão escura como tinta à frente. Claro, não havia ninguém por perto para responder suas palavras. A única resposta que ele obteve foi o som das ondas quebrando contra a proa do navio. Tocando a tatuagem em seu pescoço, uma enxurrada de imagens passou por sua mente. Quando elas chegaram ao fim, os olhos de Charles brilharam com aparente resolução. Por que não? Talvez seja possível. Espere por mim. Eu vou buscá-lo assim que encontrar a saída, exclamou Charles.
Uma sensação de alívio imediatamente tomou conta dele. O dilema que o estava incomodando por um longo tempo finalmente foi resolvido. Lily estava certa. Já que eles nutriam sentimentos um pelo outro, não havia necessidade de insistir em mais nada. Sua jornada no Subterranean Seascape estava chegando ao fim, e ele não queria partir com arrependimentos. Quanto à condição física de Anna, Charles decidiu que eles poderiam encontrar uma solução juntos depois que saíssem. Mesmo que não conseguissem encontrar uma cura, não seria um grande problema se ela pudesse mudar sua dieta. Enquanto imaginava o futuro brilhante à frente, Charles sentiu seu ânimo se elevando gradualmente. Um leve sorriso apareceu em seus lábios, e ele até sentiu vontade de cantarolar uma melodia. Respingo. Um som incomum soou abaixo da proa do navio. Charles rapidamente sacou seu revólver em resposta. Senhor Charles, sou eu, o capitão do Wave Razor navegando atrás de você. Uma figura encharcada rastejou a bordo, e a figura segurava um objeto escuro na boca. Após uma inspeção mais detalhada, Charles percebeu que era uma tartaruga marinha. A característica mais marcante do homem que tinha acabado de subir a bordo era seu cabelo verde escuro, parecido com algas marinhas. Sua aparência estava longe de ser agradável, no entanto, devido às suas feições murchas. Olá, olá. Meu nome é Feuerbach. Eu me apresentei antes. Estou feliz em fazer parte desta viagem. Você é nosso líder? Você parece muito jovem. Sem esperar pela resposta de Charles, Feuerbach pegou uma adaga e começou a remover as cracas presas ao casco da tartaruga. Capítulo 120. O som da lâmina raspando contra as cracas emitia um grito agudo e penetrante. No entanto, o som não incomodou Feuerbach, e ele ficou entusiasmado e absorto no ato a cada segundo que passava. Capitão Charles, você quer tentar? É bem satisfatório, Feuerbach comentou e estendeu a tartaruga ensanguentada para Charles. Não precisa. Por que você veio aqui? Charles perguntou enquanto colocava seu revólver de volta no coldre. Ele se lembrava de ter visto esse sujeito uma vez no porto. Ele era de fato um dos capitães que Korg recrutou. Ah, é assim. O cara da Divine Light Order nos disse que nossa missão dessa vez é encontrar a lendária Terra da Luz. O que há com isso? Você suspeita que ele esteja mentindo para você? Ei, na verdade não há necessidade de ele mentir para nós. Já que aceitamos seu pedido, completaremos a missão independentemente dos perigos envolvidos. Então, por favor, seja franco conosco e diga qual é nossa missão real. Charles sentiu-se um pouco sufocado por Cord. Ele disse a verdade, mas ninguém acreditou nele. Os outros capitães compartilham os mesmos pensamentos? Eles não disseram, mas posso ver que todos têm as mesmas preocupações. Mas como eles não estão dispostos a trazer isso à tona, decidi perguntar em nome de todos. Por que vocês vieram se estão preocupados? Aquele cara nos ofereceu uma quantia muito atraente. Depois de completar essa missão, eu posso até tirar uma folga por alguns anos, Feuerbach respondeu com um olhar sério. Nossa missão dessa vez é explorar 2 ilhas. Uma delas provavelmente é um reduto dos piratas Soton, então pode haver alguns perigos envolvidos. Mas não se preocupe, não planejamos conquistar essa ilha. Precisamos apenas adquirir suprimentos suficientes de lá para viajar para a 2ª ilha. Sua missão será considerada concluída quando chegarmos à 2ª ilha, explicou Charles. Feuerbach assentiu em compreensão. Entendo. Agora entendo que você expressou dessa forma. Se formos pelas palavras daquele sujeito, realmente não temos a menor ideia do que vai acontecer. Feuerbach então jogou a tartaruga limpa de volta ao mar. Ele girou a adaga em sua mão, e ela dançou perigosamente entre seus dedos antes que ele aguardasse. Uma pitada de curiosidade passou por seus olhos e ele olhou para Charles. Senhor Charles, ouvi dizer que você conhece a governadora Elizabeth. Pode me apresentar a ela? Os jovens rapazes do meu navio são todos lutadores capazes, e eles seriam de grande ajuda se juntassem para conquistar a ilha. Charles olhou para o homem diante dele com suspeita. Ele tinha a sensação de que a pergunta anterior era apenas um disfarce e a atual era o real propósito por trás de sua subida a bordo. Elizabeth partiu. Se meu palpite estiver certo, ela já teria capturado aquela ilha. Ao ouvir as palavras de Charles, Feuerbach soltou um suspiro e agachou-se no convés. Eu deveria ter vindo aqui antes. De fato, há mais oportunidades nas ilhas marginais. Charles olhou para as orelhas de Feuerbach e percebeu que elas eram normais, sem nenhum sinal de deformidade. Você não é um explorador do arquipélago de corais, é? Não sou. Eu era originalmente um explorador da Ilha Ordinance, mas a ilha já existe há muito tempo, e todas as ilhas nas proximidades foram exploradas. Os níveis de perigo das ilhas inexploradas restantes são muito altos, então procurar uma ilha habitável entre elas é basicamente suicídio. Então fui ao arquipélago de coral para tentar a sorte, embora ele esteja no extremo mais distante dos mares do norte. Feuerbach parecia bastante falante e até revelava muito mais coisas sobre si mesmo, coisas que Charles nem sequer perguntou. Se não há ilhas para explorar, então fique em terra. Não é como se explorar ilhas fosse algo grandioso, então por que você tem que estar tão focado na exploração de ilhas? Charles aconselhou enquanto apoiava um cotovelo na grade do navio e olhava para a escuridão. Feuerbach soltou uma risada e perguntou, então Charles, por que você se tornou capitão de um navio de exploração? Os olhos de Charles se estreitaram em fendas, mas não ofereceram resposta. Se fosse alguns anos atrás, ele teria revelado animadamente seu objetivo final. No entanto, quanto mais perto ele estava de casa, mais ele não queria mais falar sobre isso. Afinal, ninguém nunca acreditou nele.
Observando o silêncio de Charles, Feuerbach continuou. Eu compartilho o mesmo sonho que você. Sonho em me tornar governador algum dia e possuir uma ilha inteira minha. Porque outros podem fazer isso, mas eu não. Eu definitivamente terei sucesso. Quero que aqueles que me desprezam tenham a certeza de que eu, Feuerbach Claude, certamente serei um dos escalões superiores. Feuerbach cerrou o punho e um olhar de determinação apareceu em seu rosto. Olhando para ele, Charles perguntou, quantas ilhas você já explorou? Um traço de constrangimento passou pelo rosto de Feuerbach quando ele murmurou, só um. Um silêncio constrangedor caiu sobre eles. Feuerbach mudou de assunto rapidamente. Senhor Charles, embora seja a primeira vez que o encontro, ouvi falar de você na Associação dos Exploradores. Todos disseram que você é um cara louco, mas não parece ser. O que eles disseram sobre mim? Eu não me importo com a minha vida? Se alguém realmente prezasse sua vida, não teria se tornado um explorador. Não. Eles disseram que sua indiferença é diferente da deles. Parece mais que você está deliberadamente buscando a morte. Eles disseram que nunca viram um explorer tão desesperado para encontrar uma ilha. A propósito, Sr. Charles, há rumores de que a ilha da governadora Elizabeth pertencia a você. Isso é verdade? Uma leve carranca apareceu no rosto de Charles enquanto ele lançava um olhar para o homem ao lado dele. Ele estava incerto sobre a intenção de Feuerbach em constantemente trazer Elizabeth à tona. Charles não conseguiu se obrigar a mostrar qualquer favor a alguém com motivos impuros. Depois de dizer algumas palavras superficialmente, ele saiu e foi para seus aposentos. Com um sorriso no rosto, Feuerbach coçou seu cabelo verde escuro. Ele ficou no convés vazio e ponderou por um breve momento antes de levantar um braço e se despedir de Connor, que estava no leme, antes de pular direto no mar. Os dias logo passaram e a frota gradualmente entrou em águas desconhecidas. Comparado às suas habituais dezenas de homens, o grupo era muito maior e mais imponente dessa vez. Com mais pessoas, o medo opressivo que geralmente pesava sobre eles no mar pareceu se dissipar significativamente. Nem mesmo os marinheiros recém-recrutados sentiram um pingo de medo. No entanto, o mar sempre foi implacável. Logo, mudanças sutis puderam ser vistas nas águas do mar. Os marinheiros que estavam brincando antes imediatamente ficaram tensos. As águas começaram a fluir firmemente em uma direção específica. Era como se algo abaixo das águas as estivesse arrastando para frente. Notifique os outros navios para seguirem a liderança do Narvale e rapidamente deixarem esta área. Há algo errado, Charles instruiu Deep, enquanto ele pessoalmente comandava o leme. Quando o rugido rítmico da buzina soou, os outros navios logo começaram a acelerar e seguiram o Narvale de perto. Felizmente as coisas não pioraram. Eles conseguiram escapar da área conforme o planejado. Parecia que o incidente anterior não era nem um pouco perigoso. Charles estudou cuidadosamente a carta náutica antes de girar o leme. Ele planejou fazer um desvio para evitar problemas desnecessários. Entretanto, enquanto ele manobrava o navio, sua visão aguçada avistou algo se aproximando deles acima da superfície da água. Isso é uma barbatana?